Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a inauguração de uma sequência de atividades que nós vamos desempenhar. O nosso objetivo nesse canal não é ser um canal que vai falar de formação de professores, embora eu seja muito da formação de professores. Ele tem por objetivo trabalhar diferentes aspectos, um canal que seja para que qualquer pessoa consulte, qualquer pessoa aí estude, desenvolva o seu trabalho, aprenda um pouco sobre a matemática, resolução de problema. Tem muita gente que procura a gente para resolver questões de concurso, de vestibular, ou aprender algumas movimentações dentro de plataformas que possa auxiliar no estudo da nossa querida matemática, né? A matemática, ela é uma ciência um pouco que mostra ali um certo desespero da maioria das pessoas, dizendo que a matemática é difícil, que não entende, que as pessoas que são gênio é a que mais domina, que os professores de matemática eles têm uma linguagem difícil, mas na verdade o nosso objetivo nesse canal é que a gente simplifique um pouco esse olhar da matemática, esse estudo, esse comentário. E hoje a nossa proposta, na verdade, é relacionado ao estudo da matemática. Eu vou trazer o nosso lema, né? O nosso principal objetivo aqui é nunca foi tão simples aprender a ciência dos números. Matemática não é difícil, gente. Vamos começar por aí, que ela não é difícil. Todo mundo é capaz de fazer matemática. Fica aí a dica. Todos são capazes de resolver matemática, mas algumas coisas que necessita de uma linguagem mais apropriada, de uma propriedade, seja ela algébrica, geométrica, é, trabalhar com as grandezas, com as medidas. Essa linguagem, muitas vezes que a gente aprende lá no tempo da escola, ou está aprendendo na escola ainda, ela traz para a gente um certo ponto dificultador, né? Mas não que a gente não consiga trabalhar. O nosso objetivo hoje, relacionado ao estudo da matemática, eu vou dizer para vocês que dentro deste aspecto hoje, nós vamos trazer uma ferramenta digital. Vamos conhecer o GeoGebra. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui nesse canal, nós vamos usar muito esses recursos, inclusive para fazer análise de questões do Enem, dos vestibulares, vestibulinho, conhecer alguns conceitos, recordar, né? Eu sempre falo que recordar é viver, né? Embora tem muita gente que pensa o contrário de mim, mas recordar é sempre viver. E esse instrumento, o GeoGebra, embora você vai falar assim, GeoGebra, professor, é geometria ou geografia? Não, geometria. Vamos começar por aí, né? Geometria. O geo de geometria, gebra de álgebra. A gente vai explorar muitas coisas. A primeira coisa que vocês precisam saber relacionado à matemática, trago aí para vocês, é que a matemática possui 5 eixos. 5 eixos de estudo. O primeiro são relacionados aos números, né? A gente tem ali o eixo dos números, vai fazer toda a parte ali de aritmética, de teoria dos números. Nós vamos trabalhar bastante aí ao longo dos episódios, vamos trazer aí episódios, assuntos trazidos nas questões, nas provas, mesmo nas aulas de matemática, né? Eu vou trazer aqui muitos conceitos que eu trabalho aí com os meus alunos do ensino fundamental e do ensino médio, já trabalhei com alunos do ensino superior também, temas que às vezes é tão difícil de compreensão que, na verdade, é um pontinho só que necessita ali de atenção. Mas eu vou dizer para vocês, os números, teoria dos números, do jeito que a gente sempre aprendeu,
precisa de reflexão. Eu vou usar a palavra reflexão para a gente poder ter uma ação. Primeira. O segundo eixo, o eixo da álgebra, que geralmente as pessoas lembram do seu sétimo ano, do seu oitavo ano, antiga sexta série, quinta série, né? Mas mais profundamente, o que todo mundo conceitua é que a sétima série, a atual oitavo ano, é o mais difícil, porque é o período que a gente começa a trabalhar, por exemplo, com a questão relacionada às equações, e trazer ali as incógnitas, as variáveis. Então isso está dentro do eixo da álgebra. A geometria, todo mundo conhece geometria, todo mundo trabalha geometria, mas mais basicamente no reconhecimento de algumas figuras geométricas. A gente vai trazer aqui muitos pontos relacionados à construção geométrica. Aprender propriedades das figuras geométricas, das entidades geométricas, os entes geométricos, os axiomas, né, que a gente não via lá na escola como conceitos primitivos, ele é importante ponto de estudo, porque ele precisa trazer para a gente tópicos relacionados ao desenvolvimento da geometria como um todo. Desde lá da época dos gregos até hoje, a gente usa esses conceitos que os gregos reuniram de todos os povos, né? E todas as contribuições que vieram depois. Além do tópico da geometria, o tópico dos números e o tópico da álgebra, nós temos um outro que é muito cobrados em vestibulares, provas de concurso público. Eu tenho várias pessoas que vieram perguntar sobre as questões de concurso público. Tem muitos alunos que vêm me procurar para resolver questões de vestibular, que é as grandezas e medidas, né? Trabalhar com um sistema métrico decimal, trabalhar com grandezas proporcionais, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, são tópicos que a gente vê corriqueiramente apresentar dentro do aspecto dos conhecimentos da resolução de problema, mas que gera muita dúvida. E o último eixo, que é o que eu mais gosto de explorar, né? Eu sou professor, sou mestre em educação matemática, com um trabalho feito dentro da probabilidade estatística, né? Um exemplo disso, a gente sempre fala qual é a chance de acontecer um evento, a gente tem diferentes tipos de probabilidade, mas tem aquela probabilidade, por exemplo, que a gente sempre ouve na questão do período eleitoral, né? Quem nunca perguntou sobre. Eu não fui consultado na pesquisa lá do Ibope, do Datafolha, das empresas que desenvolvem ali consultoria relacionada a perguntas estatísticas, né, da eleição, por exemplo. E aí a gente tem aquela fala assim: como que 1.000 pessoas vai definir o resultado de uma eleição? Na verdade, não é que 1.000 pessoas definem o resultado da eleição. Existem metodologias por trás disso. E eu fiz um estudo sobre isso, é um estudo muito gostoso. A gente vai trazer aí um pouquinho sobre isso, para que vocês entendam, por exemplo, aquela história da margem de erro, nível de confiança. Isso tudo é importante conhecer, é um conhecimento de probabilidade. Mas a gente, ao longo dos nossos episódios aqui, né, esse primeiro episódio, além dessa explanação dos eixos da matemática, a gente vai trazer aí a questão do GeoGebra. Mas não é só o GeoGebra que a gente vai trabalhar. A gente tem aí as planilhas eletrônicas, o Excel, que é uma excelente planilha eletrônica para a sistematização de dados, né? Por exemplo, quem é gestor de escola, quem é coordenador, quem é professor, quem é responsável por empresas, né? Administração, enfim, qualquer que seja, até o seu orçamento doméstico. A gente pode criar uma planilha do Excel que reúne um monte de aspectos de matemática que facilita a sua vida no cotidiano. Então a gente vem trazendo também algumas coisas nesse sentido. Mas também a gente vai trazendo alguns outros conhecimentos, envolvendo, por exemplo, a tecnologia, a robótica, que é o ponto primordial aí do desenvolvimento do conhecimento científico,
técnico também, né? A gente fala muito de robótica educacional, mas ela sempre existiu e agora na rede pública de ensino, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem trabalhado muito isso. Mas lógico que a gente tem muitos professores que têm a dificuldade e o objetivo do nosso canal também é ajudá-los nesse sentido, né? Mas, como eu disse, pelo nosso roteiro, né? Hoje nós vamos falar sobre o GeoGebra, vamos conhecer um pouquinho o GeoGebra, e aí fica a pergunta: para que serve o GeoGebra, né? Então hoje eu vou explorar só a ferramenta, o que é cada item dessa ferramenta e trazer para vocês assim pontos que qualquer pessoa consiga usar, seja alunos, seja professores, seja educadores, no sentido de não serem relacionados às instituições de ensino, porque a educação acontece em qualquer lugar, como define a nossa própria lei de diretrizes e bases. Ela pode acontecer no clube, ela pode acontecer nos encontros em família, com os amigos. Gente, a gente sabe que a educação ela é primordial, uma situação sine qua non, um direito público subjetivo e que a gente sempre diz assim, é possível fazer esta evolução. Então, a educação ela acontece em qualquer lugar, como qualquer discussão matemática também. Se a gente está lá no nosso campeonato brasileiro, nosso campeonato paulista de futebol, por exemplo, a gente tem lá uma situação que a gente desenvolve e estuda a respeito disso. E o GeoGebra pode contribuir para a gente fazer esse detalhe, né? Esse detalhamento de informação, como o Excel também. Se a gente fala de Olimpíadas, fala de orçamento doméstico, educação financeira, vou ensinar vocês a calcular juros, né? Fazer tabela de investimentos. Isso tudo é tão importante para a nossa vida cotidiana. Então, por isso que a, a nossa ponto inicial relacionado ao desenvolvimento das questões dos estudos, eu trouxe essa frase que eu criei, né? Nunca foi tão simples aprender matemática, nunca foi tão simples aprender a ciência dos números. Mas, sem muito esticar, vamos explorar um pouquinho o GeoGebra. Eu vou trazer para vocês aqui a informação que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica, mas que não é só de geometria dinâmica, né? Vou trazer aqui para vocês que o GeoGebra, esse cenário que a gente vê aqui, é um plano cartesiano. Depois eu vou explorar um pouco o que é esse plano cartesiano, né? Ele traz para a gente aqui pontos importantes, lugares importantes. Eu estou aqui com o GeoGebra que eu instalei no computador, mas vocês podem usar também o GeoGebra lá do site, né, geogebra.org, fazer da forma digital, que é o mesmo olhar, é a mesma coisa que aparece no sentido de estudo. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui, dentro da ferramenta, nós temos aqui 5 áreas dentro dele para que a gente possa desenvolver os nossos estudos. A gente tem a área gráfica, a calculadora 3D, a geometria, o cálculo simbólico e a probabilidade. Então a gente consegue estudar todas as áreas da matemática com esse aplicativo. A parte gráfica, vou trazer aqui para vocês, que a parte gráfica, na verdade, ela trabalha com o sistema bidimensional, né? O sistema 2D. É aquele ligando com a ideia que a gente trabalha na escola, é aquele que a gente vai ligar com comprimento e largura, por exemplo, né? 2 dimensões. Ela traz aqui um plano cartesiano do sistema XY. Quem já passou pela escola na educação básica já aprendeu isso com os professores de matemática que passaram aí pelo longo da sua vida. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma calculadora, a gente chama de calculadora, mas são partes do software que desenvolve para a gente vários aspectos. A gente tem aqui a calculadora 3D, por exemplo, que vai trabalhar com vocês as 3 dimensões, né? Aí você não fala assim, mas professor, eu mal aprendi x e y
E estou vendo aí o eixo azul Z. Bom, a gente tem as abscissas, que é o X do plano cartesiano. Vou até aproveitar, voltar lá na gráfica, né? A gente tem aqui o sistema XY, o horizontal, que a gente chama de abscissa, o vertical, que a gente chama de ordenada. Horizontal abscissa é o X, horizontal ele traz para a gente valores, dependendo do que nós vamos estudar. Por exemplo, na álgebra, são as variáveis independentes. A gente vai falar um pouquinho de funções, explorar um pouco do conceito diferenciado de funções. E no eixo vertical, que são os eixos das ordenadas, né? Dentro do sistema de coordenadas do par ordenado XY que a gente faz, depois eu vou fazer aqui uma simulação rápida, a gente tem o y, que é dentro das funções a gente chama de variável dependente. Nossa, mas independente e dependente tem aquela coisa que, alguma coisa que, vamos dizer, enquanto nós estamos na casa dos nossos pais, nós somos dependentes, então nós somos y, né? Quando a gente sai da casa dos nossos pais, ou vai casar, ou vai morar sozinho, ou vai, enfim, fala assim, eu sou independente. Aí passamos do eixo Y para o eixo X. E aí nós somos mais independentes, né? E aí pagamos os nossos boletos, vamos lá para as nossas viagens, nossas baladas, nossos encontros com os amigos, aí é independente. Mas para ligar de fato, Y são as ordenadas vertical, X as abscissas a horizontal, né? E esse conceito, quando a gente vai para a calculadora 3D, a gente continua, né, com o sistema x e y, o x as ordenadas, que ali na calculadora 3D é o ponto do eixo vermelho, né? As ordenadas continuam sendo y, que é o eixo verde, e aí apareceu esse eixo z, né, que é o azul. E esse eixo azul, ele chama cota. Então a gente tem as abscissas do x, as ordenadas, que é o y, e a cota, que é o z. Para que vocês entendam mais ou menos, trabalhamos na terceira dimensão. Então, em duas dimensões, a gente tem comprimento e largura, né? Na terceira dimensão, a gente tem comprimento, tem largura, e aí tem outro conceito matemático chamado altura. Então, isso é importante. E aí, aqui a gente não tem mais um par ordenado, né? A gente não tem uma coordenada par ordenada. Aqui a gente tem uma trinca. A gente precisa de três informações para determinar um ponto. A gente vai fazer uma simulação depois. Logo em seguida, a gente tem aqui a calculadora geométrica, né? A geometria. Traz aqui um pouquinho o... Vocês vão falar assim, mas cadê o eixo, professor? Dá para fazer com papel milimetrado. O meu professor usou régua, compasso lá na época. Aqui também dá, né? Eu vou ativar aqui, por exemplo, a malha quadriculada. Eu vou colocar com o eixo principal, o eixo secundário. Perceba que aqui eu não coloquei os eixos, né? A gente trabalhou só com a ideia da malha quadriculada, né? Que pode facilitar. Então, é o nosso papel milimetrado, aquele que o professor usava muito na escola. Então, eu consigo fazer isso. A diferença é que aqui no nosso lado esquerdo, né? A gente tem aqui o lado esquerdo, ele apresenta para a gente as ferramentas básicas, né? Então, quando a gente clica aqui em mais, aparece todas as ferramentas possíveis de serem usadas dentro dessa ideia geométrica, né? Então, eu estou ativando aqui, por exemplo, a ferramenta. Então, ele traz para a gente ponto, segmento, a reta, o círculo. A gente consegue escrever texto, colar texto, definir pontos, colocar, fazer rastros, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Medir, a gente consegue medir ângulo, medir distâncias, calcular lugar geométrico, inclinação da reta. Olha quantos conceitos vocês aprenderam na matemática, na escola, que é possível fazer, né?
Dentro do ponto a gente fala da potência de ponto, ponto no objeto, a intersecção de pontos, as raízes de uma equação, a otimização de dados. Trazemos aí os conceitos de reta, partes da reta, vetor. Quem trabalhou ali com, por exemplo, geometria analítica, né? Eu lembro das minhas aulas de geometria analítica na época da faculdade, que a gente falava muito de vetor, a soma de vetor, e o professor de física faz isso, né? Quando trabalha com a cinemática vetorial. E o GeoGebra ele permite a gente trabalhar nesse sentido. Reta, reta polar, que aí envolve ali a trigonometria, né? Então a gente consegue fazer um monte de coisa aqui, gente. O círculo, a circunferência, a gente fala de raio, de centro, de retas tangentes, retas secantes, circunferência, enfim, a gente consegue explorar muita coisa, né? Os polígonos regulares, polígonos definidos com uma forma, enfim, a gente consegue falar das cônicas, né? A gente consegue fazer uma ação bem grande entre as ideias relacionadas. Conseguimos até dinamizar um pouco essas transformações. Veja que, por exemplo, quando eu ativei a parte gráfica, aqui do meu lado esquerdo, ele fica com a ideia algébrica, né? Então veja que ele trabalha ali com a ideia de coordenadas cartesianas, né? E a ideia de funções, né? De equações, funções. Quando eu trabalho ali com a calculadora 3D, ele traz para mim um misto entre um e outro. A gente trabalha ali. Quem estuda no segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio, trabalha ali a parte da geometria analítica. É importante a gente definir isso. Mas ele ainda traz a ideia geométrica. Tanto na parte gráfica, eu também consigo ativar as ideias, as noções das ferramentas geométricas que estão disponíveis lá na geometria. Eu consigo fazer dentro dessa transição entre eles um trabalho entre a geometria e a álgebra, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente estuda 5 eixos, a gente consegue fazer isso. A gente tem ainda, dentro da geometria, a gente pode explorar N situações, né? Eu vou fazer aqui uma construção simples de demonstração, né? Só para vocês entenderem como que a gente faz. E a gente tem o cálculo simbólico, essa parte ele envolve muito a ideia da álgebra, né? Ele traz ali aspectos simbólicos dentro da ideia do cálculo simbólico e, finalmente, a gente tem ali um estudo relacionado à probabilidade estatística. Por exemplo, aqui ele traz a curva normal. Eu adoro essa curva, gente. Porque, com base nela, a gente consegue calcular peso das pessoas, consegue ver como que a população se comporta, como que é o crescimento das tartarugas, como que um candidato ganha uma eleição, como lá no meu concurso público, se eu estou dentro ou estou fora da curva, né? Essa curva aqui, eu vou falar para vocês particularmente, sou apaixonado por ela. Ela é a curva que define muitas coisas, né? É a famosa curva de Gauss ou a curva normal. E dentro dessa distribuição, eu consigo fazer várias outras, né? A gente tem ideias dentro dessas distribuições, estudos variados. Eu vou trazer para vocês aí um pouco de cada uma delas. Então, o nosso canal ele vai estar aí recheado de informações, né? Eu vou voltar aqui na ferramenta gráfica para mostrar uma outra coisa que todas elas apresentam, né? Que é essa parte da tabela. Quando eu coloco aqui a tabela, vocês percebem que aqui eu tenho a ordenada, né? Eu vou arrastar um pouquinho aqui para a minha direita, para a gente poder ver. A gente tem aqui os pontos que eu posso relacionar com as ordenadas. Aliás, corrigindo as abscissas, né? O X. Ô, professor, presta atenção. Então, eu tenho aqui relacionado com a minha abscissa. E conforme eu vou fazendo a construção, ela aparece. Então, eu vou trazer aqui por exemplo, uma ideia
simples, né? Só para entender a funcionalidade. Então, por exemplo, vamos começar dentro desse aspecto com a noção, a primeira noção que a gente trabalha, que é a noção de par ordenado, XY, né, que todo mundo apresenta ali na escola. Eu, particularmente, com os meus alunos do sétimo ano, eu tenho feito esse trabalho de desenvolvimento dessas noções da geometria, da álgebra, porque sexto e sétimos anos são fundamentais para a construção, é a transição do concreto para o abstrato, né? Então a gente está ali na ideia concreta para os primeiros passos da formalização. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou por aqui alguns pares ordenados, né? Eu vou começar com o encontro dos eixos, né? A origem de tudo. Então eu coloco lá, por exemplo, parênteses, porque a relação do par ordenado das coordenadas cartesianas, a gente sempre começa com parênteses. Perceba que quando eu abro ele já fecha. Para que a gente consiga definir o par ordenado, eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar uma vírgula, né, para diferenciar um do outro e não um ponto. Então, por exemplo, eu vou pôr o par ordenado da origem, o 0, vírgula e o 0. Aqui eu não estou falando que é 0,0, eu estou falando que 0 para x e 0 para y. Perceba que ele já definiu aqui um ponto importante para a gente, né? O ponto A, o ponto da origem. Clicando aqui nos pontinhos, nos 3 pontinhos, eu consigo fazer algumas coisas. Eu vou lá na configuração, e aí na configuração eu tenho aqui a configuração básica, que é mostrar o nome, a definição. Eu posso pôr uma legenda. Eu vou pôr aqui que, por exemplo, para aparecer para o aluno, né, a origem, né, da reta orientada, né, origem. Lembrando que lá no conceito, eu vou mudar aqui só para vocês verem, que eu vou pôr o valor e vou pôr a informação do nome, né, a origem. Então veja que a gente consegue fazer essa modificação, mas eu gosto de deixar sempre o nome. Eu posso deixar o nome e o valor, né? Por exemplo, quando eu deixo o nome e o valor, aparece lá A00. Eu vou mudar a cor para vocês verem. Eu vou deixar com valor para vocês verem. Quando eu clicar aqui em cor, eu consigo mudar a cor, né? Eu consigo mudar o estilo, o tamanho, o tipo de ponto, né? Vou pôr o quadradinho, a gente sempre põe lá a bolinha, mas lembre-se que ponto, quando eu for falar lá na geometria, é um axioma geométrico, né? Eu tenho aqui as configurações avançadas, cores dinâmicas, eu posso mexer, a interpretação algébrica, e aqui, ó, veja, que é uma coordenada cartesiana. Eu posso trazer aqui, gente, uma coisa que é muito legal, né, que é as coordenadas polares, envolvendo ali trigonometria, números complexos, adoro os números complexos. Por exemplo, quando a gente usa a fórmula de De Moivre, você não vai, mas quem é esse cara, né, professor? De Moivre foi um matemático que trabalhou ali com os números complexos. Hoje, se a gente está aí nessa transmissão dessa aula não, conhecimentos matemáticos, se vocês me enxergam, se vocês estão vendo a luz, se vocês estão vendo o cenário, tudo, é graças aos números complexos, né? Nós temos as coordenadas cartesianas 3D, as esféricas, eu consigo fazer ali um conjunto de ações. E para quem gosta de robótica, de tecnologia, eu posso escrever aqui, ó, em JavaScript, eu consigo escrever de diferentes maneiras, né? O código do GeoGebra e o código JavaScript. Então eu consigo fazer essa programação também de diferentes formas, né? Eu vou deixar código GeoGebra para que a gente possa explorar. Então, nesse primeiro aspecto, então veja que eu coloquei ali o ponto, né? O ponto A de origem. Aí vamos explorar um pouquinho os quadrantes, né? A gente tem 4 quadrantes dentro do plano cartesiano. Mas, professor, o que é cartesiano? O que é plano cartesiano? Vem lá do matemático René de Descartes, né?
Descartes escreve. Mas a gente fala de René Descartes. Ele foi um matemático que sistematizou tudo que é visual num plano de duas dimensões, x e y, né? Fatos da história da matemática. Por isso que é importante a gente saber também a origem das coisas. Não é uma coisa inventada de agora. René de Descartes, ele traz isso. Ele desenvolve esse conceito e, após ele desenvolver, muitos outros matemáticos que a gente vai trazer aí mais para frente, ele vai aprimorando. A gente tem aí um exemplo que desenvolve, né, o conceito matemático. Eu falei para vocês o De Moivre, né, que usa lá a ideia do plano cartesiano, mas do ponto de vista dos números complexos, né? A gente vai estudar um pouquinho de números complexos, eu acho importante isso para toda a comunidade em geral, né? E René de Descartes, por exemplo, ele transformou isso em um sistema de eixos ordenados. E por que ordenado, professor? Porque a ordem importa. Veja, ordem, ordenado. Se eu inverter algum número, ele é diferente da representação. Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, coordenadas diferenciadas. E essas coordenadas diferenciadas, a gente vai passear um pouco aí no eixo, usando aí só o conceito de coordenadas cartesianas, né? Então veja, por exemplo, se eu pensar que o x são as abscissas horizontal e y as ordenadas vertical, vocês aprenderam no 7º ano que a origem de todos os números é o zero, pensa nos números naturais, mas quando vem o estudo dos números inteiros, a gente tem à nossa direita do zero os números não negativos, porque nós vamos incluir o zero aí, né? Os não negativos, e à esquerda os não positivos, porque também vamos incluir o zero. O zero é um dos números mais importantes da matemática. São 5. 2 deles a gente tem aqui, que é o 0 e o 1. Né? Código binário, por exemplo. Né? Com 0 e 1 a gente consegue dar origem a todos os números. Adicionando uma unidade a qualquer número, eu tenho um número subsequente. E aí a gente tem N partes da matemática que a gente desenvolve aí. Né? Assim como a gente tem no eixo das abscissas horizontal à direita os não negativos e à esquerda os não positivos, nas ordenadas, acima nós temos os não negativos e abaixo os não positivos. Mas se eu excluir o zero, a ideia muda. E por que eu não excluí o zero aqui, professor? Porque a gente tem a origem. A ideia da origem é isso. Então pensa que quando a gente desenvolve este conceito matemático, quando a gente está incluindo zero, a gente não tem os positivos e negativos, nós temos os não negativos e os não positivos. Tá? Vou excluir o zero. Então, se eu excluo o zero, à direita são os positivos, à esquerda os negativos. Para cima positivo, para baixo negativo. Por quê? Porque eu excluí o zero. Mas se eu incluo zero, aí a gente vai mudar o nome. Os não positivos, os não negativos, eles são conceitos de conjuntos numéricos. A gente tem aí 6 conjuntos numéricos. Hoje a gente vai tratar pelo menos de 2, que são os naturais e os inteiros. Né? Então a gente vai falar dos racionais, que são as frações, os irracionais, que são aquelas frações que não têm fim, que não são periódicas, a raiz quadrada de 2, o número π, o número de Euler, né? E olha que eu já falei mais 2 números importantes, além do 0 e do 1, né? Outros 2 números importantes dentro da matemática é o π, né? Que tem um valor de aproximadamente 3,14, que é o que a gente usa, não que π vale 3,14, e a gente tem a ideia do número de Euler, né? Que trabalha ali dentro dos logaritmos. Então, dentro desse cenário, a gente tem aí os números irracionais. Depois, juntando todos eles, todos os conjuntos numéricos, nós temos os números reais, que
Quando a gente vai desenvolver ali uma função, a gente trabalha dentro dos números reais. E por fim, temos os números complexos, né? Esses números complexos, que é aqueles que, por exemplo, qual é a raiz quadrada de menos 4? Se você respondeu 2, está errado. Se você respondeu menos 2, também está errado. Porque 2 elevado ao quadrado é 4 e menos 2 elevado ao quadrado também é 4. Então, a raiz quadrada de menos 4 é complexa. E aí tem todo um trabalho da unidade imaginária i, né, que vale a raiz quadrada de menos 1. E aí, mais para frente a gente vai tratar disso. Então, antes de mais nada, dentro do nosso canal, a gente vai fazer um estudo rapidinho sobre os conjuntos numéricos. E aí aqui, para a gente voltar a essa ideia de coordenadas cartesianas, nós vamos trazer aqui, por exemplo, eu vou trazer a coordenada, vou pegar umas coordenadas bonitinhas, né? Só para a gente enxergar. Eu vou pegar, por exemplo, 4 para x e vou pegar 5 para y. E olha lá onde foi parar, né? Subiu o elevador. Mas eu vou pegar uma coordenada que vai para cima do eixo x. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, 4 para x. Ah, não. 4 não, porque vai confundir 5 para x e 0 para y. Lembrando que 0 é a origem. Então, veja que eu consegui determinar aqui 2 pontos diferenciados e que eles estão relacionados. E eu quero que vocês enxerguem isso, né? Eu vou pôr aqui um outro ponto, que é 0 para x agora. Então, lembre-se da origem. Por isso que eu coloquei ele bonitinho ali vermelho, para que a gente tenha ali um cenário. E vou colocar 4 para y. Então, veja a diferença do que a gente tem. Agora, eu vou trazer aqui pontos importantes, né? Toda vez que o nosso ponto bater no eixo x, eu vou usar a cor verde. Vocês podem usar a cor que quiser, que eu vou usar verde só para a gente poder relacionar. E toda vez que ele bater no y, eu vou usar laranja, só para a gente fazer uma análise. Quando ele cai no eixo, significa que uma das partes dessa coordenada é zerada. Então, eu vou pôr aqui, a gente tem aqui à esquerda os pontos. Cor é tudo na vida, né, gente? A gente percebe. Eu vou pôr aqui na configuração, eu vou mudar o rótulo para aparecer o nome e o valor. Veja que o nosso ponto B, eu vou deixar todos esses pontos que não são em cima do eixo de azul mesmo, né? A gente percebe ali que a coordenada 4 e 5, 4 para x, 5 para y, está ali no meio entre dois quadrantes. Esse quadrante a gente chama de primeiro quadrante, onde os valores para x são positivos. E veja que a gente está excluindo aqui 0. 0 não tem sinal. Cuidado por falar que 0 não tem valor, porque 0 tem valor, né? Ele tem valor posicional, ele representa alguma coisa. A gente tem esse ledegano de falar que 0 não tem valor, porque se 0 não tem valor, 10 não tem valor, 100 não tem valor, 1000 não tem valor, e veja que todos eles são representados com 0. E ao mesmo tempo, relacionado aos pontos, eu tenho que pensar nessa situação, né? O primeiro quadrante são todas as coordenadas do par ordenado, as coordenadas cartesianas, em que os valores para as abscissas são positivos e o valor para as ordenadas também são positivos. Por isso que estou no primeiro quadrante. Como eu disse para vocês, 0 não tem sinal, porque ele é a origem, né? De todos os números importantes, o 0 ele é um deles, são 5 dentro da matemática. Esse 5, 0 é importante, 0 não tem sinal. Cuidado em falar sobre 0 é neutro, a neutralidade do 0 só existe para uma operação matemática chamada adição, as famosas continhas de mais, mas eu tenho que entender que 0 é um número, 0 representa um valor posicional e 0 não tem sinal porque ele é a origem dos números, né?
Por isso que lá um pouquinho antes eu defini para vocês os números não positivos e os números não negativos, né? Que lado que nós estamos transitando dentro do plano cartesiano. Então ali, por exemplo, o B ele representa a coordenada positiva para x, positiva para y. Mas veja que o meu ponto C, eu tenho um valor positivo para x e um valor nulo para y. Toda vez que isso acontecer, nós estamos em cima do eixo x das abscissas. E essa é a grande confusão que existe, né? Quando a gente fala que existe pontos em cima dos eixos, porque é um sistema de coordenada, é um sistema de localização. Imagina ali o seu mapa, o Google Maps, se você olhar da forma que em cima de um plano, quando você vai para uma rua, ela tem uma coordenada cartesiana. Antigamente a gente tinha o guia de rua, né? Olha eu revelando na minha idade, né? Que coisa! Eu trabalhei muito tempo como auxiliar administrativo em escritório de advocacia, adorava porque foi aí que eu conheci a cidade, né? Não só a nossa cidade de São Paulo, mas outras cidades da região metropolitana, né? Depois eu fui viajar para fora do país, para outros estados. E quando a gente viaja, é sempre bom a gente ter um guia, né? Hoje a gente tem a facilidade do celular, Google Maps. Mas geralmente a gente já com o guia debaixo da mão. E para saber onde que está a rua, por exemplo, quem vai no metrô de São Paulo, eu vou falar do metrô de São Paulo que completou em 2024, né? A semana passada, hoje dia 22, a semana passada,